Hollywood, 3 de junho de 1964. O choque cultural estava prestes a acontecer no palco do lendário teatro The Hollywood Palace, e a eletricidade no ar não era de excitação, era de guerra silenciosa. De um lado, você tinha a força invasora, The Rolling Stones. Eles eram jovens, sujos, barulhentos e vinham da Inglaterra com a arrogância de quem acredita que acabou de inventar a rebeldia. Mick Jagger e Keith Richards olhavam para a velha guarda de Hollywood com desdém, vendo homens de smoking como dinossauros prestes a serem extintos pelo meteoro do rock and roll. Eles achavam que iriam subir naquele palco, tocar suas guitarras distorcidas, chocar a América e fazer Dean Martin parecer um avô ultrapassado. Eles estavam errados. Eles esqueceram que estavam entrando na casa do King of Cool. Dean Martin não via os Rolling Stones como uma ameaça. Ele os via como uma piada pronta. Quando os produtores do programa avisaram Dean que aquela banda cabeluda seria a atração principal para atrair o público jovem, Dean não protestou, não exigiu que eles fossem cortados e não fez um discurso sobre a pureza da música. Ele apenas sorriu, serviu-se de um drink e preparou uma recepção que entraria para a história da televisão. O que aconteceu naquela noite não foi um debate musical. Foi um massacre humorístico. Ao vivo, para milhões de telespectadores, Dean Martin desmantelou a aura de bad boys dos Stones sem levantar a voz, sem perder a classe e sem derramar uma gota de seu uísque. Ele usou a arma mais letal de seu arsenal, a indiferença cômica. Os Rolling Stones subiram ao palco achando que eram perigosos, mas desceram parecendo crianças de escola que acabaram de levar uma bronca do diretor mais legal do mundo. Esta é a história de como o rock and roll tentou intimidar Dean Martin e acabou sendo transformado em piada de picadeiro em rede nacional. Para compreender a magnitude dessa humilhação pública, precisamos voltar ao clima de 1964. A invasão britânica estava no auge. Os Beatles já tinham conquistado a América meses antes no Ed Sullivan Show. E agora, os Rolling Stones chegavam como a resposta mais suja e agressiva aos garotos de Liverpool. Para a geração de Dean Martin, Frank Sinatra e Bing Crosby, aquilo não era apenas música ruim, era uma afronta pessoal. Sinatra odiava o rock abertamente, chamando-o de música degenerada. Mas Dean Martin tinha uma abordagem diferente. Dean não odiava as coisas. Ele apenas achava tudo o que exigia muito esforço ridiculamente engraçado. E os Stones, com suas roupas apertadas, seus cabelos longos e suas caras de malvados ensaiadas no espelho, pareciam para Dean um grupo de acrobatas de circo que esqueceram de tomar banho. O programa The Hollywood Palace era um show de variedades de prestígio, apresentado a cada semana por uma lenda diferente. Naquela semana, o anfitrião era Dino. Ele estava no auge de seu poder relaxado. Ele não precisava provar nada a ninguém. Quando ele viu os Stones nos bastidores, amontoados, nervosos e arrogantes, ele não sentiu medo de ser substituído. Ele sentiu pena. O show começou. Dean fez suas esquetes, cantou suas músicas com aquela facilidade de manteiga derretida, brincou com a plateia. O público estava na palma da sua mão, e então chegou o momento de apresentar a banda. Normalmente, um apresentador diria algo como: "E agora, recebam com aplausos esses jovens talentosos da Inglaterra." Mas Dean Martin não era um apresentador normal. Ele caminhou até o microfone, segurando seu cigarro como se fosse um cetro real, e olhou para a câmera com uma expressão de quem está sentindo um cheiro ruim, mas engraçado. "Agora", disse Dean, com aquela pausa magistral, "algo para as crianças." Ele revirou os olhos. A plateia, composta majoritariamente por adultos, explodiu em risadas. Antes mesmo de os Stones tocarem a primeira nota, Dean já tinha estabelecido a hierarquia. Isso não é música séria, isso é recreação infantil. Os Rolling Stones entraram e tocaram
I Just Want to Make Love to You. Foi barulhento, cru e cheio de energia sexual. Mick Jagger rebolava, Keith Richards fazia caretas. Eles estavam dando tudo de si para chocar a burguesia americana. Eles terminaram a música suando, esperando que o teatro viesse abaixo, ou em choque, ou em êxtase. Mas quando a música acabou, a câmera não cortou para os comerciais. Ela cortou de volta para Dean Martin. Dean estava sentado em um banquinho alto, balançando a perna, com uma expressão de tédio absoluto. Ele esperou os aplausos diminuírem. O silêncio que ele criou foi mais alto que as guitarras. "Não vão embora", disse Dean para a plateia, como se estivesse implorando para que eles não fugissem do horror que acabaram de ver. "Vocês não vão querer me deixar sozinho com esses Rolling Stones, vão?" A risada foi estrondosa, mas ele estava apenas começando. Dean começou a desfiar uma série de piadas improvisadas, ou semi-improvisadas, que atacavam o ponto mais sensível da banda, a imagem deles. "O cabelo deles não é tão longo assim", disse Dean, analisando a banda que saía do palco. "É que eles têm testas muito pequenas e sobrancelhas muito altas." Boom! Em uma frase, ele reduziu o símbolo de rebeldia da contracultura, o cabelo comprido, a uma piada genética. Mick Jagger, que se orgulhava de sua aparência andrógina e perigosa, estava sendo chamado de Neandertal em rede nacional. Dean não parou por aí. Ele continuou o show, mas os Stones viraram o saco de pancadas recorrente da noite. Em um segmento posterior, Dean estava apresentando um número de acrobatas de trampolim. Ele olhou para a câmera e disse: "Esse é o pai dos Rolling Stones. Ele está tentando se matar desde que viu os filhos tocarem." A plateia uivava. Era brutal. Era selvagem. E o pior de tudo para os Stones, era engraçado. Se Dean estivesse gritando de raiva, os Stones teriam vencido, pois teriam provado que incomodaram a velha ordem. Mas Dean estava rindo, ele estava se divertindo, ele estava tratando a revolução do rock como uma piada de intervalo. Keith Richards, nos bastidores, estava espumando de raiva. Em sua autobiografia, décadas depois, Keith escreveu sobre aquele momento com um rancor que nunca cicatrizou totalmente. Ele disse que Dean Martin era aquele homem velho e bêbado que tentou humilhá-los. Para Keith, aquilo foi uma declaração de guerra, mas para Dean foi apenas uma terça-feira. O golpe de misericórdia veio no final do programa. Dean estava se despedindo, agradecendo aos convidados. Ele mencionou os acrobatas, os cantores de ópera, e então chegou a vez dos Stones. "Eu tenho bebido a cada 5 minutos", disse Dean, segurando seu copo. "E os Rolling Stones têm cantado a cada 5 minutos. Ele fez uma pausa, olhou para o copo, olhou para a câmera e entregou o veredicto final. "Eu acho que estou ganhando." A mensagem era clara. O meu vício, o meu estilo de vida decadente de beber é superior e mais produtivo do que a arte que esses garotos estão fazendo. Os Rolling Stones saíram do Hollywood Palace furiosos. Eles sentiram que tinham sido emboscados. Eles eram os reis de Londres. Mas em Hollywood, descobriram que só havia um rei, e ele usava smoking e cheirava a J&B. O que torna essa história fascinante não é apenas a humilhação, mas o choque de duas eras. Os Rolling Stones representavam o futuro, a angústia, a seriedade, a rebelião política, a sujeira. Dean Martin representava o passado glorioso, a elegância, o escapismo, a alegria pura, o entretenimento sem culpa. Naquela noite, o passado venceu o futuro por nocaute técnico. Por que a resposta de Dean foi tão brutal? Porque ela expôs a fragilidade da postura cool dos roqueiros. É fácil parecer durão quando seus pais estão gritando com você. É fácil parecer rebelde quando a polícia está te perseguindo. Mas é impossível parecer durão quando um homem de 47 anos, relaxado e sorridente, está fazendo piadas sobre a sua testa e a plateia está rindo com ele, não de ele. Dean Martin desarmou os Stones, tirando deles a única coisa que eles precisavam para existir:
a seriedade. O rock precisa ser levado a sério para funcionar. Precisa de perigo. Dean olhou para o perigo e disse: "Isso é fofo." Anos depois, Mick Jagger tentou minimizar o incidente, dizendo que Dean era apenas um cara de outra geração. Mas a verdade é que aquela noite deixou uma marca. Ela ensinou aos Stones que a América não seria conquistada tão facilmente quanto eles pensavam. Havia guardiões nos portões. Há uma ironia deliciosa no fato de que, anos depois, os Rolling Stones se tornaram exatamente aquilo que Dean Martin representava. Milionários hedonistas, vivendo em mansões, bebendo vinhos caros e fazendo parte da elite. Talvez, naquela noite de 1964, Dean estivesse apenas vendo o futuro deles antes que eles mesmos pudessem ver. Ele viu através da fantasia de garotos pobres da classe operária. Mas a vingança do tempo é curiosa. Hoje, assistimos ao vídeo dessa apresentação no YouTube, que, aliás, é um dos clipes mais famosos de Dean Martin na internet. E a reação moderna é dividida. Os fãs de rock dizem que Dean foi rude e não profissional. Mas os fãs de atitude, a verdadeira atitude, reconhecem a genialidade do momento. Dean Martin não foi rude. Ele foi um anfitrião que se recusou a fingir. Na televisão da época, tudo era roteirizado e falso. Os apresentadores fingiam amar todos os convidados. Dean Martin quebrou a quarta parede. Ele disse ao público: "Eu sei que isso é estranho. Vocês sabem que isso é estranho. Então vamos rir disso juntos." Além disso, há o aspecto da defesa territorial. Dean Martin, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. construíram a indústria do entretenimento americana com sangue, suor e talento vocal impecável. Eles vinham de uma escola onde você precisava saber cantar, dançar, atuar e contar piadas apenas para conseguir um emprego. De repente aparecem 5 garotos ingleses que mal sabem tocar seus instrumentos, na opinião deles, gritando num microfone e ficando milionários. A zombaria de Dean era, no fundo, uma defesa da arte como ele a conhecia. A resposta brutal de Dean ao vivo serviu também para solidificar sua persona. Ele mostrou que não estava desesperado para agradar a juventude. Muitos artistas da idade dele tentaram se adaptar, deixaram o cabelo crescer, começaram a usar roupas psicodélicas e gravaram músicas de rock, resultando em vergonha alheia. Dean Martin fez o oposto. Ele olhou para a moda e disse: "Não, obrigado. Eu vou continuar usando meu smoking." E ao fazer isso, ele se tornou eterno. Os Rolling Stones continuaram sua carreira e se tornaram a maior banda de rock do mundo. Eles venceram a guerra cultural a longo prazo. O rock dominou as décadas de 70, 80 e 90. Mas naquela batalha específica de junho de 1964, no palco do Hollywood Palace, eles foram derrotados. Eles aprenderam que você pode ter as guitarras mais altas, o cabelo mais longo e a atitude mais rebelde do planeta, mas se você entrar no ringue com Dean Martin e tentar superá-lo em carisma, você vai acabar no chão. A lenda diz que Keith Richards nunca assistiu a um filme de Dean Martin ou ouviu uma música dele depois daquela noite sem fazer uma careta. O ódio é a forma mais sincera de lisonja que um perdedor pode oferecer ao vencedor. Dean Martin foi para casa naquela noite, provavelmente nem se lembrando dos nomes dos garotos que ele tinha acabado de destruir. Para ele, foi apenas mais um dia no escritório. Ele dormiu o sono tranquilo dos justos, enquanto em algum quarto de hotel barato de Los Angeles, os Rolling Stones planejavam sua vingança global, alimentados pelo veneno daquela humilhação. No fim das contas, a lição que fica é sobre autenticidade. Os Stones estavam tentando ser algo. Dean Martin era algo. E a autenticidade sempre, invariavelmente, ridiculariza a performance. Quando Dean disse, "Eu acho que estou ganhando", ele não estava falando apenas sobre o show. Ele estava falando sobre a vida.
E olhando para trás, com a elegância imortal que ele manteve até o fim, é difícil discordar dele. Naquele palco, com um cigarro numa mão e um microfone na outra, Dean Martin não apenas ganhou, ele goleou.